Olá! Hoje vamos falar então sobre os exames de sangue, né? Tão importantes para a gente conseguir identificar algumas coisas que estão alteradas no nosso organismo, tá? Então, esses exames de sangue você pode pedir para algum profissional de saúde que te acompanha, fazer a solicitação, né? Algumas pessoas vão até o laboratório e pedem para fazer esses exames, alguns laboratórios realizam, né? De forma bem simples. Então eu vou mostrar aqui para vocês quais os principais exames que você deveria fazer, né? Você pode também estar fazendo e levando eles prontos já para algum profissional de saúde ajudar a avaliar. Eu vou ensinar aqui para você algumas coisas, alguns valores, né, de referência que a gente deve prestar atenção para que facilite a identificação de algumas alterações no teu sangue, tá? Então, começando pelo hemograma, né? Hemograma completo, geralmente, isso tudo você vai anotando, tá? Hemograma completo, tá? Avaliar principalmente a quantidade de hemoglobina, né? Geralmente uma hemoglobina abaixo de 12, né? Indica que a pessoa pode estar com algum processo de anemia, um início de anemia, tá bom? Tem algumas outras características também ali no hemograma que a gente consegue até dizer se a pessoa tem deficiência de algumas vitaminas, mas isso é uma coisa mais complexa, né? Eu não vou entrar em alguns detalhes aqui para vocês, senão vai acabar confundindo muito a cabeça de vocês. Eu até ia citar os valores ideais de cada exame, mas eu acabei chegando à conclusão que isso poderia confundir ainda mais vocês, porque, por exemplo, se eu falo aqui, o exame tal tem que ser de 100 a 110, daí o teu dá 112, você vai achar que já está ruim ou já está alterado, e não é simples assim, tá bom? Por isso que tem que ter algum profissional de saúde te orientando, te explicando mais sobre isso, né? Seja médico, seja nutricionista, também pode estar fazendo esse acompanhamento dos exames laboratoriais, tá bom? Então ali no hemograma também tem a avaliação dos leucócitos, né, e das plaquetas, tá bom? Então, em vez de explicar para você o valor de referência ideal de cada um, né, eu vou ensinar você uma interpretação funcional integrativa que a gente utiliza bastante. Você vai pegar o intervalo do valor de referência, ou seja, se o valor de referência, por exemplo, vai de 5 até 10, né? De 5 a 10. Você vai pegar o intervalo, ou seja, 10 menos 5 é igual a 5. Então, nesse intervalo de referência, eu tenho a quantidade 5, tá? Você vai pegar e dividir esse valor total por 5, né? Ou seja, então vai dar um valor para cada quartil, né? Então você vai dividir em 5 quartis, tá? Os exames laboratoriais, quando a gente quer os valores aproximados do ideal, do funcional, a gente sempre vai dizer que tem que estar perto ou do primeiro e do segundo quartil ou do quarto, do quinto quartil. Por exemplo, ácido úrico, tá? O exame de ácido úrico. O exame de ácido úrico, você vai ver ali o valor de referência, vai dividir em quartis, e o ideal é que o valor do ácido úrico no sangue esteja próximo do primeiro e do segundo quartil, certo? Se ele estiver próximo do quarto, do quinto quartil, ou seja, próximo do valor máximo, isso não é legal, tá bom? Então tem que ser avaliado, tá? Então eu vou falando aqui e vocês vão entendendo melhor isso, tá? Então, insulina de jejum, tá? Insulina de jejum, exame importantíssimo para avaliar se você tem ou não resistência à insulina e que grau que isso está. Então, os valores de referência, você vai ver que é muito grande, né, de insulina de jejum. Vai de 2 até 25. Então, nós queremos os valores da insulina de jejum próximo do primeiro e do segundo quartil, idealmente abaixo de 6. Então, quanto mais próximo do valor máximo, ou seja, acima de 10, né? Então 10, 15, 20, 25, você está com uma insulina alta, provavelmente uma resistência à insulina. O exame de hemoglobina glicada, que mostra
as tuas hemácias dos últimos 120 dias, o quanto ela está sofrendo com os picos de glicose no teu sangue. Então mostra a quantidade de hemácias que está sendo caramelizada, né? Glicosilada ali no teu sangue. Os valores ideais de hemoglobina glicosada são abaixo de 5,2. Tá? Não quer dizer que você estando com 5,3, você esteja com resistência à insulina ou algo do tipo. Tá? Por isso que tem que ser avaliado, cada caso é um caso, tá bom? Proteína C ultrassensível, PCR ultrassensível, é um marcador inflamatório que mede também o risco cardiovascular e, idealmente, seus valores têm que estar abaixo de 1. Abaixo de 1, tá bom? Vamos para a avaliação, então, da tireoide, né? Muitas pessoas têm hipotireoidismo, não sabem, e têm dificuldade no processo de emagrecimento. Então, tireoide controla todo o metabolismo e a gente tem que avaliar se a tireoide está regulada ou não. E se não estiver regulada, encontrar a causa e, nesse meio tempo, quem sabe fazer a reposição dos hormônios tireoidianos, tá bom? Então, o principal exame é o TSH. O TSH, nós queremos ele entre 1 e no máximo 2,5, tá? Não quer dizer que você estando com 2,6, 2,7, você esteja com hipotireoidismo. Por isso que tem que avaliar também o T4 livre, é um outro exame de sangue, T4 livre e T3 livre. Esses valores de T4 livre e T3 livre têm que estar próximo ao quarto e o quinto quartil. Então, o T4 livre e o T3 livre, eu quero eles funcionalmente perto do valor máximo. Perto do valor máximo, os hormônios da tireoide. Correto? Ferritina. Ferritina vai mostrar para nós o quanto de ferro está sendo armazenado para ser utilizado pelo teu corpo. Então, a maioria das mulheres, principalmente que tem ciclo menstrual, né, que sangram, tem a ferritina baixa. Idealmente, os valores de ferritina para mulher variam entre 90 e 120, 130. Geralmente são valores ótimos, né? Entre 90 e 120, 130, tá bom? Não quer dizer que se você estiver com 80, você está com a ferritina tão baixa assim. Também não quer dizer que se estiver 135, 140, esteja tão alta assim. Pode estar até mais, tá? Dependendo da tua alimentação e suplementação que você faz. Então pode estar 150, 170, né? Até 200. Não é interessante valores muito altos de ferritina, porque esses valores altos podem também indicar um processo inflamatório crônico no corpo. Por isso que tem que ser avaliado cada caso, tá bom? Homens, o nível ideal de ferritina varia entre 150 e 250 até 300. Acima de 300 a gente já considera, né, já tem que ficar de olho nesses valores e utilizar outros exames laboratoriais de marcadores inflamatórios para ver se essa ferritina está subindo por inflamação ou não. Avaliação da saúde do fígado. Exame de TGP, TGO e gama-GT. Não vou entrar em detalhes desses valores, porque cada caso tem que ser avaliado individualmente. Porém, quanto mais próximo do primeiro e segundo quartil, melhor serão esses marcadores, melhor estará a saúde do teu fígado. Não quer dizer que se eles estiverem aumentados, perto do valor máximo de referência ou até acima, não quer dizer que teu fígado esteja doente. Depende. Por exemplo, praticantes de atividade física intensa, quem faz muita musculação, né, podem ter algumas enzimas hepáticas alteradas naturalmente, normalmente. E isso não quer dizer nem um pouco que a saúde do fígado está prejudicada, tá bom? Avaliação da saúde renal, ureia e creatinina. Exame de ureia e exame de creatinina. Também o ideal próximo dos primeiros quartis, mas também tem que se individualizar. A ureia também
Depende do indivíduo, indivíduos que consomem mais proteínas, indivíduos mais atléticos, têm níveis de ureia um pouco mais aumentados, né? Até é interessante que tenha um pouco maior níveis de ureia, né? Sinal de que o consumo e metabolismo proteico está em níveis adequados para aquele paciente, tá bom? Triglicerídeo. Triglicerídeo basicamente vai mostrar o quanto de excesso de carboidrato você está comendo. Os níveis de triglicerídeos idealmente tem que ficar abaixo de 90. Acima de 90 quer dizer que muito provavelmente você está comendo mais carboidrato do que o seu corpo está precisando naquele momento e ele vai acabar armazenando gordura, tá bom? Vitamina D3, importantíssimo para a regulação de todo o corpo, todos os outros hormônios, tá? A vitamina D3 também é considerada um hormônio e os níveis ideais de vitamina D3 no sangue varia entre 50 e 80, tá? Então, quanto mais próximo do valor máximo, melhor. Porém, também não é interessante que os valores no sangue de vitamina D ultrapassem os valores de 100. Porque nesses casos tem que haver um acompanhamento mais específico, tá? Porque pode trazer alterações do cálcio e outros eletrólitos, tá bom? Mas a vitamina D em si, em excesso, não traz nenhum prejuízo para a saúde, desde que bem acompanhada com os exames laboratoriais, tá bom? Vitamina B12, também importantíssima para controle da homocisteína, né, que é um outro exame que mede o risco cardiovascular. Então, a vitamina B12 idealmente tem que ficar perto também dos valores máximos, entre pelo menos 600, né, idealmente 750, 800 até 900. Não quer dizer que uma vitamina B12 de 1000 esteja em excesso, tá bom? Vai depender de vários fatores. Falando então da homocisteína, né? Homocisteína sérica, tá? Sérico quer dizer que vem do sangue, então homocisteína sérica, mede o risco cardiovascular. Então, a homocisteína, os valores funcionais ideais, perto dos primeiros quartis. Então, primeiro e segundo quartil, idealmente a homocisteína tem que estar abaixo de 8, tá? A maioria das pessoas tem a homocisteína acima de 8. Zinco, muito importante principalmente para a imunidade, o zinco tem que estar em valores perto dos últimos quartis, né? Do quarto, quinto quartis, né? Perto dos valores máximos, tá? Ou seja, em torno de 110 a 120 é o valor ótimo para os níveis de zinco no sangue. Selênio, importantíssimo para todo o metabolismo tireoidiano e também como função antioxidante. Os níveis de selênio idealmente tem que ficar entre 120 e 150. A maioria das pessoas tem deficiência de zinco. Níveis de zinco em torno de 50, 60, 80, 40, né? Idealmente de 120 a 150. Também não é interessante ter excesso de selênio, porque ao longo do tempo, grandes quantidades de selênio pode sim causar uma intoxicação por selênio e acabar trazendo outros prejuízos para a saúde, tá bom? E o DHEA, tá? DHEA é uma matéria-prima para todos os outros hormônios. Então, os níveis de DHEA, eles têm que ser otimizados, tá? No exame de sangue vem um S na frente, que quer dizer a forma do DHEA em sulfato. Você não precisa saber nada disso, basta você saber que o exame que se pede é o S-D de dado, H de humano, E de elefante, A de abelha. S-DHEA, tá? Os níveis de DHEA, para a mulher principalmente, tem que ser acima de 150 pelo menos, tá? Pelo menos acima de 150, para os homens também, tá bom? Geralmente a gente vê o contrário, né? As pessoas com um DHEA muito baixo, geralmente em torno de 90, 80, 50, 30, tá? Isso está prejudicando a produção de todos os outros hormônios, não só testosterona, como também progesterona, estradiol. Bom, então é isso, pessoal.
Esses são os exames básicos, claro que tem outros, uma quantidade enorme de exames que pode se avaliar, né, a saúde, o metabolismo, mas esses são os principais exames que você deveria fazer, deveria pedir para um profissional de saúde te solicitar, ou fazer e levar até um profissional de saúde para avaliar realmente como estão os níveis. Lembre-se, tem que ser um profissional de saúde que tenha uma visão integrativa, funcional, e não apenas ali dos valores de referência, tá bom? Então espero que vocês tenham compreendido, anotado tudo, tá? Provavelmente terá outra aula sobre exames laboratoriais mais para frente, para quem tiver mais avançado, né? Detalhando um pouco mais sobre isso. Mas inicialmente, para você que nunca tinha assistido uma aula sobre exames laboratoriais, nunca tinha ouvido alguém explicar dessa forma, esses são os principais exames que você deveria fazer para avaliar a tua saúde nesse processo de emagrecimento, tá bem? Até a próxima aula!